Eu sou o Vanderberg, o Vander Conta. E vou começar com uma história, um conto popular africano que eu gosto muito. E é mais ou menos assim. Era uma vez, era uma vez um homem sem sorte, pois tudo que ele fazia dava errado. Tudo, tudo, tudo mesmo. Era no trabalho, era no amor. Ele cresceu a vida toda acreditando que ele não tinha sorte. Nem no trabalho, nem no amor, nem no jogo. Acontece que, de tanto ele reclamar, as pessoas da cidade começaram a se incomodar. No começo, elas até ouviam com um pouco de atenção, mas com o tempo começaram a evitá-lo. E ele foi ficando sem amigo e sem sorte. Até que um dia, ele pensando com seus botões, ele pensou: nossa, o meu pai é uma pessoa de sorte. A minha mãe casou com meu pai, é uma pessoa de sorte. Os meus irmãos são pessoas de sorte. Por que só eu que não tenho sorte? Foi então que ele teve uma ideia. Chegou a uma conclusão. Só pode ser coisa do Criador. Aquilo que tudo sabe, tudo vê. Ele deve ter esquecido a minha sorte quando eu nasci. Só pode ser isso. E ele ficou com aquela ideia na cabeça, pensando, até que pela primeira vez na vida, ele resolveu tomar uma atitude. Ele pegou as coisas dele, um pouco de comida, um pouco de roupa, pôs numa mochila, colocou nas costas e seguiu viagem. Ele andou um dia, um ano, um mês e mais um dia. Quando ele foi entrar numa floresta, uma enorme floresta, uma gigante floresta, que era a primeira vez que ele estava entrando, passando, quando ele foi entrar devagarinho, ele ouviu de repente um grito. Ah! Quando ele olha, era um lobo mais pra lá do que pra cá, e ele foi dizendo: ô, seu lobo, tá fazendo o que aí? Que susto, quase me mata do coração. E o lobo então foi tentar explicar que ele estava ali há um mês, com muita dor, com muito cansaço, sem força para nada. O homem não gostou nada e ainda completou: um mês. O que é um mês? Eu não tenho sorte a vida toda. Eu tô indo falar com o Criador. Por que você não vem comigo? E o lobo explicou que não tinha condição nenhuma, né, força nenhuma para ir. E pediu aí para que o homem perguntasse para o Criador o que ele tinha. Mas o homem fez uma cara de que não gostou. Mas disse que tudo bem, né? Se ele voltasse por ali, ele responderia. E seguiu viagem. Andou mais um dia, um mês, um ano e mais um dia. Quando já no meio daquela floresta, ele tropeçou numa raiz de uma árvore. E quando ele olhou para cima, era uma árvore toda torta e tinham 3 folhinhas na árvore. E ele logo levantou, depois do susto também. Ô, dona árvore, tá fazendo o que aí? Que coisa mais feia, toda torta, toda troncha. Se ajeita. Então, que a árvore explicou que fazia 3 meses que ela estava assim. Suas folhas caindo, a raiz soltando, a casca descolando. E ela não sabia o que era. Ele, 3 meses, 3 meses. E eu que não tenho sorte a vida toda. Mas eu tô indo falar com o Criador. Vem comigo. Foi aí que a árvore explicou que ela era uma árvore, né? E estava tão doente que ela não poderia. E pediu se ele pudesse perguntar para o Criador o caso dela. Ele também não gostou nada, né? Mas sabe aquela pessoa que fala que não gosta, mas acaba fazendo, né? Era ele. E aí ele virou as costas e seguiu viagem. Andou um dia, um mês, um ano e mais um dia. Quando já saindo da floresta, ele avistou um campo cheio de flores, flores de todas as cores, de todos os perfumes. Ele ficou maravilhado com tanta beleza. E olha que ele era distraído. E ele observou também que lá no fundo, lá longe, havia uma casinha branca, com um banquinho de madeira na frente, um jardinzinho, cortina. Ele até pensou: nossa, deve ser muito feliz alguém que mora ali. E foi se aproximando. Conforme ia se aproximando, ele avistou uma mulher, uma jovem, muito bonita por sinal. E ele foi chegando, chegou.
E logo ela recebeu ele com um sorriso enorme, começou a conversar com ele, e o papo estava tão bom, tão agradável, que ele entrou, tomou uma água e ficaram ali conversando, falando, e o tempo passou, e já era de madrugada, quando ele percebeu, né, que já estava passando da hora, e ele tinha um encontro com o Criador, que ele foi se despedir. No momento de se despedir, a moça também, por mais que morasse naquela bela casa e fosse muito bonita, ela também falou que tinha um problema. E o problema dela era o seguinte: ela tinha uma dor no peito. Ela sentia uma dor, um vazio no peito, e ela não sabia por quê. E pediu para que ele, se ele pudesse, perguntar. Como de costume, ele não gostou nada. E disse que nem sabia se voltaria por ali. E seguiu viagem. Andou um dia, um mês, um ano e mais um dia. Foi então que ele chegou no fim do mundo. Pelo menos ele acreditava que era o fim do mundo, porque era onde as estradas se encontravam. Não tinha nada e nem ninguém. Ele simplesmente sentou e aguardou, porque ele pensava que no fim do mundo só ia encontrar o Criador mesmo. E não é que não demorou nada? Ele sentou ali um pouquinho e não passou nem 5 minutos, quando de repente ele ouviu uma voz. Homem, o que queres? Quando ele ouviu aquela voz, ele disse, essa voz aqui no fim do mundo só pode ser o Criador. E começou a falar. Começou a disparar, a contar tudo, a sua história, a sua vida, sobre os irmãos, sobre a família, sobre toda a sua vida, né? Tudo, 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 tudo. O Criador ouviu tintim por tintim. Quando ele acabou, o Criador olhou bem para ele e disse, mas meu homem, quem disse que eu dou sorte para alguém? O que eu dou são oportunidades. E as pessoas transformam em boa sorte e má sorte. A sua sorte sempre esteve contigo. Quando o homem ouviu aquilo, ele ficou tão feliz, a minha sorte está comigo, a minha sorte está comigo. E o Criador concordou e disse, sim, é só você ficar de olho bem aberto. E aí não tinha mais para ninguém. Ele ficou tão contente, tão feliz, que já ia virando, indo embora, quando o próprio Criador chamou de volta e disse, você não tinha mais 3 perguntas para fazer para mim? Ele, é. E voltou, fez as perguntas, ouviu as respostas e logo estava. Tentou até abraçar, queria até abraçar, dar um cumprimento, mas achou que não ia pegar bem abraçar o Criador, né? Foi virando as costas e foi começando a sua viagem de volta. E veio numa rapidez, gente, numa rapidez mais rápida do que o vento. Logo, ele já estava passando em frente àquela casa branca da moça, e estava passando assim, correndo, com pressa, quase não para. É que a moça estava na porta, e logo chamou, e ele ficou sem graça, né? E parou. E foi logo dizendo, moça, eu encontrei o Criador. E ele disse que a minha sorte está no mundo, que a minha sorte sempre esteve comigo, que é só eu ficar de olhos bem abertos e apanhar as oportunidades. E o seu caso, ele explicou também. O seu caso é esse dor no peito, esse vazio, isso aí é solidão. É só você arrumar alguém, casar e ter filhos, que você vai ser muito feliz. E mais feliz vai ser esse homem que se casar com você. No mesmo instante, a mulher sentiu um ar, uma coisa, uma energia, mudou o olhar, ajeitou os cabelos e disse, você não gostaria de entrar para tomar uma xícara de chá? O homem não gostou nada, né, Bela? Ele falou, o quê? Chá? Eu tô atrás da minha sorte, eu tô atrás da minha oportunidade, eu não tenho tempo de ficar tomando chazinho, não. Não é? Sinto muito, a senhora fique com o seu chá, porque eu tô atrás da minha oportunidade. Boa sorte para a senhora. E mais rápido do que uma chuva de verão, ele seguiu viagem. E já estava no meio da floresta. No meio da floresta, quando novamente ele tropeçou naquela árvore, naquela raiz da árvore novamente. E quando ele olhou para cima, ele viu aquela folha caindo novamente, a última folha caindo lentamente. E logo começou a conversar com a árvore. Não teve jeito, né? Como disfarçar, tropeçou nela. E foi contando do encontro com o Criador. E que agora ele estava com os olhos bem abertos, que nada ia escapar dele. E a árvore perguntou do caso dela. E ele simplesmente disse, olha, o seu caso é o seguinte. O seu caso é que enterraram um baú de ferro, um baú grande de ferro pesado, cheio de moedas de ouro, pedras preciosas, joias, diamantes, rubis. E é esse ferro todo que está tirando a sua energia.
É só você tirar esse baú debaixo das suas raízes que você vai ficar novinho em folha. Foi então que a árvore pediu se ele não podia fazer essa gentileza de retirar o baú e ficar com as moedas de ouro, com as joias, com os diamantes, que para ela nada servia. Mas vocês precisam ver a cara que ele fez. Ele deu um salto para trás e foi dizendo: o quê? Você acha que eu tenho tempo de ficar sujando a minha mãozinha, descavando? Não posso, eu estou atrás da minha sorte, eu estou atrás da minha oportunidade. Agora não deixa ela escapar. A senhora que se desenterre e boa sorte. E mais rápido que podia, continuou a sua viagem. E já estava terminando a viagem quando ele estava saindo da floresta. E quem que ele encontrou lá no começo da floresta? O lobo. E dessa vez o lobo, coitado, estava mais para lá do que para cá. Estava bem pior. Né? E ele acabou encontrando o lobo novamente, conversando, contando para ele, todo feliz, das suas experiências com o Criador, tudo. Mas ele ficou um pouco sem graça na hora de falar a resposta do lobo. Mas ele pensou bem e disse: vou falar, né? Ele perguntou, vou falar. Ele: seu lobo, o seu caso não é muito agradável de dizer, mas o Criador falou que o seu caso é fome. Você não come nada e nem ninguém. E se desse jeito se continuar, vai morrer. A não ser que passe alguém aqui muito bocó e você consiga comer. Senão, já era. Nesse instante, o olho do lobo abriu, teve um brilho diferente e como se uma ideia, um relâmpago deu nele. E ele logo disse: então me dá um abraço. Já que eu vou morrer, me dá um abraço. Me dá um abraço. Que abraço que nada, seu lobo. Eu tô atrás da minha sorte, eu vou ficar, não tem tempo para me dar um abraço. Só um abraço. Só um abraço no lobo que vai morrer. Que abraço que nada, eu não tenho tempo. Só um abraço. Por favor, só um abraço. É a última coisa que eu peço. Mas o lobo, acho que era brasileiro, porque ele era tão insistente que o homem resolveu dar esse abraço. Tá bom. O que é um abraço para alguém que tá morrendo, né? Não vai gastar nada. Abriu os braços, esticou os braços assim e foi andando em direção ao lobo. E conforme ele ia andando em direção ao lobo, ele percebeu nos olhos do lobo um brilho diferente, mas nem se tocou. E ele foi andando, quando de repente, um golpe de sorte, o lobo comeu o homem sem sorte. Eu não sei se foi assim, mas foi assim que me contaram: O Homem Sem Sorte, um conto popular africano. Obrigado. Caramba! Muito parabéns. Demais. Voltei a ser criança aqui. Voltei a ser criança, gente. Por isso que é bom, né? Ter bons contadores por perto. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente para contar as primeiras histórias da infância de vocês. Hoje eu estou com a Fabiana Esteves, que é professora, pedagoga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Trabalha como orientadora pedagógica do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Faz parte do coletivo Encantadores de Letras. É escritora, poetisa e colunista do blog da editora Panóplia, onde escreve semanalmente sobre maternidade e livros. Tem 5 livros publicados pelo Inverso, Poesia, em 2007, que foi relançado em 2015 na Festa Literária de Duque de Caxias, Pode Saudade, Poesia e Crônica, em 2015, Maiúscula, Poesia, em 2018, pela editora Katzen, A Colecionadora de Barcos, é um infantil, publicado em 2019 pela editora Katzen também, e Coisas de Sentir, de Comer e de Vestir, infantil, publicado em 2020 pela editora Panóplia. É a mãe das gêmeas Laís e Isis, de 13 anos, que comandam um canal literário no YouTube e Instagram, o Prosinhas Literárias com Laís e Isis. Está com a gente aqui também Gidu Saldanha, mais chamado por Gidux. Gidu nasceu em 1965, é de Curitiba, Paraná, e é pai da Lara.
Aos 28 anos de idade, foi morar no Rio de Janeiro, ficando lá de 92 a 2004. Em 2004, veio para Cabo Frio, onde reside até hoje, formou-se publicitário no ensino médio e na faculdade, fez o curso de artes cênicas na PUC, de Curitiba, mas não se formou. Hoje é professor de teatro, ator com especialidade em mímica teatral e dramaturgo. A partir de 2018, estudou e passou a exercer a função de marqueteiro digital e, atualmente, além de artista, é também construtor de e-books e divulgador publicitário. Gidu é também escritor, com 6 livros publicados, todos de haikai, um gênero literário que é a sua primeira paixão. Possui um romance inédito e diversos contos, crônicas e artigos espalhados pela internet e em algumas antologias. Está com a gente também o Vanderberg Alves de Souza, fez magistério pelo Cefam 3, é bacharel em Ciências Sociais, graduado em Pedagogia, professor da primeira infância e da EJA na Prefeitura de São Paulo, contador de histórias e brincante. Ou seja, eu estou super bem acompanhada com vocês. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para contar e trocar as primeiras experiências com a literatura na infância de vocês. Um beijo de boas-vindas. Obrigado, Isa. Obrigado a vocês, Wander. Tô adorando esse vento atrás de você. Legal, né? Parece que está no barco. Parece que está no barco. Tem 2 árvores. Na casa onde eu moro tem 2 árvores. Parece aquela noite de ventania. Alguma coisa vai acontecer. Muito legal. Me lembrando 1001 noites. Dá um medão agora, por exemplo, está tendo bastante barulho, né? Uma das árvores é mangueira. Eita. Aí, quando é tempo de manga, as mangas caem, fazem muito barulho. Eu já tive taquicardia de madrugada. Achar que tem alguém. Mas é um lugar Gente, quem quer gostoso. começar? Quem gostaria de começar? Pode ser a Fabiana, né, Fábio? Tudo bem? Posso começar. Então vai lá, conta pra gente. É saber um pouco também como a infância, né? A relação da literatura com a infância. Engraçado que a minha mãe dizia, né? Até hoje ela diz, ela conta essa história, que ela lia isso para mim, mas eu não me lembro. Eu não me lembro de nada. Eu me lembro dela lendo para ela mesma. Todas as noites, não tinha uma noite, nunca falhava. Ela sempre pegava um livro antes de dormir e lia. Então, foi seguindo aquele exemplo. E naquela época a gente tinha uma vendedora de livros muito toda, que vinha na nossa casa todos os meses para trazer novidades. Era o Círculo do Livro, não sei se vocês lembram nessa época do Círculo do Livro. Eu já assinei. Era uma maravilha. E ela vinha e a gente, às vezes, tinha coleções, né? E essa coleção marcou a minha infância, que foi a coleção do Monteiro Lobato. Né? E o livro era o Rei Nações de Nariz. Então, era a minha alegria. Esse é o primeiro livro, né? Eu acho que é o melhor. Para mim, é o mais bonito. Eu gosto de Memórias de Emília, de outros, mas o Rei Nações de Narizinho realmente marcou. Porque era o primeiro livro que começou uma coleção, né? Começou a paixão também pela literatura. Que já era de muito, já era antiga, eu já tinha outros livros, mas essa coleção também chegava a um, né? Eram livros muito esperados, a tal se vira aí, vai chegar mais um livro do Monteiro Lobato. Eu assistia também o Sítio na TV, e essa coleção marcou muito minha infância. Mas não me lembro da minha mãe contando ou lendo para mim, que eu comecei a ler muito cedo, né? Eu já lia sozinha. Ela dizia que contava história para mim, mas eu não me lembro. Mas ficou marcado esse exemplo forte, né? O exemplo dela lendo todos os dias para ela mesma. E ela fazia também outra coleção. Eu fazia do Monteiro Lobato e ela fazia da Agatha Christie. Então chegava um para mim, chegava um para ela.
Então, foi um livro que me marcou demais. Toda a minha adolescência, pré-adolescência e infância, eu passei lendo muito. Porque eu estou aqui falando para vocês, né? É até uma coincidência estar com duas pessoas no teatro aqui, porque o teatro foi meio que me tirou. Eu tinha uma vez extrema. E a minha fuga eram os livros. Meus amigos eram os livros, porque eu não conseguia amigos. Foi depois que eu conheci uma professora de teatro maravilhosa chamada Juraci Alarcon, e ela foi trabalhando comigo essa questão da timidez, e hoje em dia eu falo um pouquinho melhor. Eu até falo demais. Mas foi através das histórias, né? Ela era uma exímia contadora de histórias, que eu consegui me libertar um pouco da timidez extrema que me acorrentava. Foi através da literatura. E se eu for falar de livros, eu estou à vontade, sempre, né? Com 8 anos eu decidi que eu ia ser escritora, eu vou ser escritora. Eu já tinha isso na cabeça muito cedo. Era a minha professora na época, né? E me dava aula. E ela tinha, por prática, um caderno de criatividade onde a gente escrevia todos os dias. Todos os alunos escreviam todos os dias naquele caderno. E todo mundo começou a gostar, comecei a gostar daquilo, de contar história, né? As pessoas começaram a gostar de ler minhas histórias. Eu queria imitar o Lobato, né? E depois eu parei de escrever essas histórias e comecei a escrever poesia, porque eu ganhei outro livro também que marcou a minha pré-adolescência, minha infância, minha pré-adolescência, que foi O Nariz de Vidro, do Ana. E aí eu comecei a escrever poesia, porque eu queria imitar o Mário. E aí começou uma paixão que não tem fim, continua até hoje, com os meus livros, com as minhas filhas. Tudo que eu faço na minha vida é livro, o tempo todo. Eu faço literatura porque é a minha vida é isso, é literatura. Eu respiro literatura, inspiro, transpiro literatura o tempo todo, né? No coletivo das letras também, junto com outros escritores. E na escola, né? Depois o Wander também pode falar mais sobre isso. Na escola a gente vê como que é importante o nosso papel lá, né? Quando a gente apresenta as histórias para os nossos alunos, quando a gente mostra e fala um pouco do autor, a gente vai despertando essa paixão neles também, né? E isso é um trabalho muito importante, que às vezes a sociedade não, mas é um trabalho super importante, ela faz uma diferença imensa, né, na educação das pessoas, na formação do povo brasileiro, é incrível. Eu acho que eu estou fugindo do assunto, não. Eu estou achando um barato você contar para a gente que você, desde criança, já tinha aí, né, esse mergulho literário, pela sua mãe, através da sua mãe, através desse círculo de leitura, desses caras que batiam de porta em porta vendendo livros, né, gente? Isso era fantástico. Eu estou aqui admirada, assim, adoro. Não está fugindo do assunto, não. Acho que uma coisa vai puxando a outra mesmo. E até hoje, né? Hoje em dia eu assino para as minhas filhas um clube de leitura, de assinatura de livros. E tem o mesmo, né? A hora quando que esse livro vai chegar, né? Que livro que vai ser, porque o livro é surpresa, né? Que livro que vai. Então gera aquela expectativa, né? Então isso é muito bonito. E quando as crianças, eu vejo na escola, né? Porque o ano que passou, acho que o ano retrasado, chegaram os livros para a criança da casa. E aí a criança olhava, é meu. Eu posso levar para casa? Era um encantamento tão grande, né? Que elas já sabem que sou a mulher dos livros, né?
E aí me chamaram lá na minha salinha. Fabiana, estão te chamando lá porque querem te mostrar. Para me mostrar, olha, esse livro aqui é meu e eu já coloquei meu nome. Né? O valor, né, que a criança deu para esse livro, que ela agora ia chamar de seu. Né? Muito bonito isso. Isso me encanta. Todos os dias na escola, esses dias uma professora fez um trabalho com um poema meu, né? Desse livro aqui, Coisas de Sentir. E as crianças... Se vocês quiserem comentar também o que ela está trazendo, fiquem à vontade, tá, gente? Não precisa sem ficar endurecidos, não. Gente, desculpa, esqueceram que eu estou ao vivo e começaram a falar alto aqui. Aí. Não sei se vocês ouviram alguma coisa. Eu ouvi uma gargalhada. Achei o máximo. Combinou. Eu pensei que fosse o lobo que o Wander estava falando. Eu falei, gente, o lobo entrou na história da Fabiana ali, gente. Não, ela estava imitando o lobo. Foi uma intervenção lúdica. Imitando o lobo, ele imita o lobo, o Scooby-Doo, etc. Eu achei interessante esse clube que você faz parte, que você comprou para as suas filhas, e é um clube de livros físicos, né? Isso. Ele chama Minha Pequena Feminista. Uau! Que bacana, uma educação crítica já do berço, né? Já fugindo do berço, muito bacana. Porque ele coloca vários, né, livros que contam mulheres muito interessantes, né, na história, conhece, que passaram desapercebidas, né? Da Malala, né? Veio o livro da Marina Colaçante, porque a Marina Colaçante, né, ela tinha uma coluna no jornal. Eu acompanhei a coluna, minha mãe recorta todas as semanas essa coluna para mim, para eu ler. Até hoje minha mãe faz isso. Toda semana ela recorta as crônicas que quer que eu leia, só que agora ela me manda pelo WhatsApp. Então ela tem todo um trabalho de formação literária que não termina nunca, né? Ela termina de ler um livro e liga para mim. Fabiana, o livro que você me emprestou é muito legal, eu já peguei, já acabei ele e agora já vou começar outro. Então você vê que o valor do exemplo é muito mais importante do que qualquer outra estratégia que a gente possa adotar, né, na escola. É engraçado que uma vez eu peguei uma turma de educação infantil, eu não gostava muito de educação infantil, não, porque exige muito do físico, né? É pesado. Mas eu peguei numa alegria, né? E aí eles falaram para mim, primeira reunião de pais que eu fui ter com os pais, aí começaram a falar. E aí eles me perguntaram o que acontecia lá na sala. Eu falei, não sei o que acontece na sala, eu dou aula para eles, né? Faço as atividades, eu não sei o que acontece na sala. Acontece alguma coisa muito diferente aqui. E por quê? Por que acontece essa coisa diferente? Porque minha filha só pensa em ler, aí o filho também só pensa em livros, histórias. Ele lê o tempo todo, olha para todo lugar e procura livros. Acontece alguma coisa aqui muito diferente, né? Porque o professor, ele transforma os alunos em leitores também, né? É o poder do exemplo. Você transferiu para a sala de aula, para os seus alunos, para os seus pequenos, o seu amor, né? É um vírus bom, né? É um vírus bom do amor à literatura, gente.
Pena que ele não transmite com tanta rapidez. A minha professora de português, na 6ª série, chamava-se Esperança. E foi ela que me passou a paixão assim, por escrever, né? Sempre lembro. Dona Esperança, olha que incrível. Quando a gente tem uma experiência boa assim, né, Ju? Quando a gente tem uma experiência boa com um professor, é muito bom, né? Deixa marcas boas na gente, né? A gente pode ter 10 professores ruins, mas se a gente tiver um professor bom, uma professora boa, aquilo muda o destino da gente, né? Claro que eu não tive 10 professoras ruins, não. Na verdade, assim, eu amava minhas professoras, respeitava muito, meu pai colocou esse valor muito forte em mim. Mas, obviamente, que existem professoras e professores que são educadores, né? Eles educam você, eles te mostram horizontes, né? E aí você se apaixona pela leitura, pela literatura, pela matemática. É bem interessante, assim. E eu estou diante de professores aqui, né? Eu também trabalho com educação literária em sala de aula, agora na internet, né, com os alunos. Também escrevo. Então, tudo que vocês estão aí me falando, eu me identifico bastante. É tão gostoso saber que a Fabiana também teve essa trajetória gostosa, né? Eu não tive tanta sorte quanto a Fabiana com os livros foram chegando mais tarde na minha vida. Mas a minha mãe também, sempre que ela podia, ela estava ali fazendo um esforço para comprar e poder mostrar para mim essa maneira, né, de ler o mundo, né? Primeiro foi pelos contos de fada, ela comprava assim muito timidamente, aos pouquinhos, e ela contava, meu avô também contava uns causos. E é muito bacana quando a gente vê que alguém teve acesso aos livros tão bem como foi com a Fabiana, a mãe dela. Inclusive, eu quero chamar sua mãe agora, estou super curiosa para trazer sua mãe para uma conversa literária, com certeza. Acho que ela tem muita propriedade aí para me passar. Muito bom. O meu pai ele sempre falava que os livros iam continuar a minha educação. Meu pai ele sempre falava muito da morte dele, de fato, ele foi embora bem novo, e ele sempre dizia que os livros vão ser seu segundo pai. Eu vou ser seu primeiro pai sempre, mas quem vai te educar são os livros. Então, escolha bem os livros que você vai ler. Essas falas do meu pai eram extremamente motivadoras e colocava a gente com não só com a leitura em si, mas com o compromisso da leitura, né? Ler como uma missão, um caminho, algo que vai te construir ao longo da vida, né? Ô, Gidu, se você quiser também continuar já contando a sua história aí com a literatura na infância, pode começar. É porque eu já comecei falando que eu fiquei empolgado aqui, mas assim, o primeiro livro que eu lembro que eu li mesmo assim para valer, que eu fiquei encantado, foi O Menino com Asas, O Menino de Asas, e me encantou aquela história com aquela capa, né, com aquele menino de asas consertando o fio de luz no Rio de Janeiro. Eu nasci e criado no sul do Brasil, sou filho de uma carioca, e minha mãe sempre falava, minha mãe nasceu em Cascadura, aí ela dizia assim, olha, eu moro há 60 anos no sul do Brasil e não perdi meu sotaque carioca. E ela falava com tanto orgulho, e eu dizia assim, um dia eu vou conhecer o Rio de Janeiro, a terra da minha mãe. E meu pai era de Manaus, né, da Amazônia, então eu sou filho de um amazonense com uma carioca. E uma coisa curiosa, meu pai se chamava Hilário, sou filho do seu Hilário. E minha mãe Lindaura, sou filho do seu Hilário com a dona Lindaura. Quer dizer, eu sou um ser lúdico por herança, né? Herdei isso até na sonoridade dos nomes dos meus pais. E os livros, né? Eu li O Menino de Asas, que eu nunca esqueci, só que eu achava que esse livro ele era de uma autora muito famosa nos anos 70, chamada Maria José do Pré. Eu dizia para todo mundo que era dela, e o livro, na verdade, era de um escritor chamado Homero Homem. E, assim,
Mas eu lia de tudo. Por exemplo, caía na minha mão, estava lendo, porque eu vivia numa comunidade muito misturada. Por exemplo, meus vizinhos eram japoneses, poloneses, alemães, italianos, negros, indígenas. Eu vivia num lugar muito misturado e era um caldeirão cultural. E eu, como tinha essa coisa da curiosidade, então eu fui buscando a literatura. Então, muito cedo, por exemplo, eu li a literatura alemã, eu fui lendo a literatura japonesa, tanto que eu me tornei um escritor de haikai, né? Então, assim, fui sempre premiado com a cultura universal. Mas um outro livro que eu gosto de lembrar é um livro chamado Kon-Tiki, que é uma história de um navegador, de uns navegadores que saíram da Escandinávia e foram até a América para provar que a ilha de Páscoa ela teria sido povoada pelos povos do Pacífico da Ásia, né, da região da Ásia. Então, só que meu pai chamava esse livro de Ton-Tiki, e meu pai tinha umas coisas assim, como ele era um cara da oratória, da oralidade, então ele pegava o som no ar e tem que ler Ton-Tiki, os caras que pegaram uma jangada e atravessaram o mundo. Então, meu pai era um contador de história, né? Mas, ao mesmo tempo, como ele tinha essa coisa de que a gente tinha muito que se virar para viver, então ele já, nessa época, ele já fazia a gente ler livros de autoajuda. Então, eu lembro que eu li um livro que me marcou muito, chamado O Poder do Pensamento Positivo, de um cara chamado Norman Vincent Peale, e muito novo, tinha 12 anos, 11 anos quando li esse livro, e era muito legal, porque a minha vida ela é uma vida bastante trágica. Se eu contar a minha história, muita gente não vai acreditar, né? Mas eu terei que apresentar as provas. Eu tenho até aqui, não agora exatamente, estou vivendo muito bem agora, mas eu vivi uma infância muito trágica, eu vi muitas coisas, eu vivi situações muito complexas na vida, mas com essa sacada de ter lido, por exemplo, Norman Vincent Peale, então eu tinha essa coisa de levantar o astral das pessoas e diminuir o peso das coisas. Então minha vida sempre foi leve dentro das circunstâncias, mas não menos melancólica, né? Porque eu sou um cara da melancolia. E a minha literatura, a literatura que foi permeando a minha vida, vinha desse ser que eu fui formado dentro da minha família, né? Então, eu procurava na literatura, de certa forma, uma ajuda para elaborar a minha vida. Por isso eu li, por exemplo, A Metamorfose, do Kafka, com 16 anos. Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu li, eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro que eu li logo depois que meu pai morreu. Dom Quixote, eu li Dom Quixote, eu tinha 15 anos de idade, eu fiz uma armadura de lata para mim. E fui num baile atrás de uma garota que eu era apaixonado e fui com a roupa de lata por baixo da minha roupa, e todo mundo na festa percebeu que eu estava usando um colete que eu fiz, que eu cortei uma lata de azeite, aquelas latas antigas, grandes, botei na frente, botei a camisa, todo mundo percebeu. E um amigo meu falou para mim, posso te dar um soco? Eu falei, pode. Aí ele me deu um soco, aí a lata fez boa, fez aquele barulho assim, e eu fiquei olhando para a menina que eu era apaixonado, e ela, né, com vergonha alheia, claro, né, botando a mãozinha e saindo pela direita. Mas assim, eu acho que a literatura ela vai te colocando numas enrascadas deliciosas, né? Hoje eu olho, é bom ter essas narrativas, né? Você pensar assim, por exemplo, eu já escrevia meus poemas, eu botava meus poemas numa pasta e eu queria ler meus poemas, porque meu pai sempre dizia, né? Se você faz um carrinho de rolimã, ou você tem que andar nele, ou alguém tem que andar. Você não vai fazer esse carrinho e deixar guardado lá. Então eu entendia que se eu fizesse poemas, meus poemas tinham que ser lidos. Talvez aí já tenha nascido publicitário, né? Aí eu andava com uma pastinha preta com os meus poemas dentro. E andava para cima e para baixo com os meus poemas. E um dia, uma mulher, uma senhora, mãe de um amigo meu, falou assim para mim, você é o Zé das Medalhas. O Zé das Medalhas
era um personagem, que tinha uma novela na época, que ele andava com negócio para condecorar as pessoas. Então, eu ganhava apelido fácil, assim, porque eu era realmente um personagem, mas sempre ligado à literatura. Por exemplo, quando eu li Crime e Castigo, eu virei o Rodion Romanovich, né? Eu andava com uma gandola verde, que eu ganhei de um menino que era mais velho, ele tinha uma gandola que era moda na época, aquelas roupas de soldado, né? Com bonezinho, com uma estrelinha, igual o Fidel Castro, assim. Eu adorava aquelas imagens, assim. Inclusive, eu fazia cigarro de papel, botava na boca para imitar charuto. Sim, era realmente um personagem. E aí eu ficava circulando ali, e eu lembro muitas vezes de ter sido visto de alguma forma como um personagem, né? Eu acho que eu vivi um pouco essa fantasia, que eu acredito que tenha sido uma forma de elaborar a minha existência, a minha vida, aquela relação com a pobreza, com as dificuldades, né? Com um mundo complexo que a gente vivia, que a gente vive até hoje. Eu não, mas que eu vivi muito. E vejo, né, muitos jovens, muitas crianças nessa condição. E, para fechar, eu quero dizer o seguinte: o grande livro que eu li, tinha 17 anos, um livro que mexeu com a minha alma assim, profundamente, foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E eu me identifiquei com um personagem chamado Melquíades. Então, quem leu esse livro certamente deve conhecer o Melquíades, porque as primeiras 80 páginas do livro é uma tentativa de descrever esse personagem, né, que era um personagem anímico, né? Ele tinha a espiritualidade, a curiosidade, ele tinha coisa da ciência, mas, ao mesmo tempo, a precariedade da linguagem, né? Era um personagem complicado, mas acessível, perto, real, né? Então, eu me identifiquei com esse personagem, não consegui ser tão brilhante, né, tão interessante quanto o Melquíades, mas ele é um personagem que eu evoco sempre para mim, sabe? Então, nessa primeira rodada, fico por aí, nesses livros. Muito bom. Muito bom ouvir, gente. Já posso emendar? Já vou emendando aqui. Para a conversa não parar. Gente, não, eu estou aqui babando com as histórias de vocês e, ao mesmo tempo, vai passando um filme da gente, né? A gente vai lembrando da nossa infância, tentando encaixar na infância de vocês. Eu sou aqui de São Paulo, capital. Meu pai é de Brasília, minha mãe do interior de São Paulo, de Itapeva, quase chegando no Paraná. E a minha infância é marcada pela brincadeira, né? Eu sou uma criança que brinquei muito na rua. Eu sou de um tempo que a gente podia brincar na rua, né? E a gente passava a tarde toda na rua, estudava de manhã, à tarde na rua, à noite na rua, e a brincadeira. E eu morava, tem um bairro aqui, no Santana, que é um bairro classe média, e a gente era os únicos pobres ali naquele bairro, né? A gente não, meu pai era pai de 4 filhos, entendeu? Começou como trabalhador como operário, em obra, e foi parar dentro de uma construtora, como contador de uma construtora. Então ele tinha uma vida muito difícil, tanto ele como minha mãe, e a gente morava nesse bairro, e a gente brincava o dia inteiro. Tanto que tem uma cena que eu lembro muito, que a gente brincava, tem uma avenida famosa, uma avenida que passa muito carro, uma avenida mesmo, né? E no meio tem umas árvores toronas. Então, várias árvores, e a gente atravessava e ia brincar nessas árvores. Eu adorava me balançar nas árvores e brincar na árvore. Então, a minha infância foi muito de brincadeira. A minha mãe gostava muito de cantar com a gente. Ela cantava muito músicas, principalmente quando acabava a luz. Quando acabava a luz, ela acendia uma vela e ela tinha aquela mania de fazer brincadeiras com vela, cantar, e a gente ficava reunido. Eu tive sorte de ter uma mãe que não trabalhava fora e que ela cresceu, cuidou da gente, nos alimentava, nos cuidava, nos entretia, né? Ela era tudo para nós, nos ensinava cartilha, e isso era muito bom. E na minha casa sempre teve livros. O meu pai só tinha o colégio, minha mãe não tinha terminado
o Fundamental 1 hoje, né? Mas eles eram muito criativos, os dois. Meu pai sempre falou bem, tinha uma oratória maravilhosa também. Na minha época, para mim, ele era o Google, porque ele sabia de tudo. Antes do Google, é o meu pai, porque ele sabia de tudo, tudo que eu perguntasse, uma rua, tudo. Eu ficava assim, nossa, meu pai era muito inteligente, já falecido, mas era o cara. E a história, para mim, chegou via escola, né? Via televisão. Eu cresci assistindo as versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E quando tinha lá as histórias do Branca de Neve, quando eles faziam os teatrinhos dentro do sítio, eu gostava muito dos contos de fadas apresentados pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Passava na Globo de manhã. E na escola, a minha primeira experiência, eu sempre gostei de teatro. Quando vocês falaram de teatro ali, eu falo que eu não sou frustrado em não fazer teatro, porque eu sempre fiz teatro amador, mas meu sonho era fazer teatro. E eu sempre gostei do lúdico, do faz de conta. Eu tive amigo imaginário até os 10 anos de idade. Então eu era aquela pessoa que conversava com meu amigo imaginário. E até hoje, gente, eu tenho altos papos aqui. Eu sou uma pessoa que embarco, que eu faço umas viagens aqui. Eu não uso nada, gente, mas para mim embarcar numa viagem, eu me entrevisto sozinho, eu já imagino dando uma entrevista em tal lugar. Eu tenho umas paranoias assim, gente. Nem Freud explica. E eu sempre fui da imaginação. E a primeira história que eu tive contato, que me marcou, foi um teatro que eu fiz na primeira ou segunda série, com o casamento da Dona Baratinha. Então eu lembro que eu era um dos personagens, eu não lembro qual personagem que eu era, mas a professora organizou um teatro, então tinha a menina que fazia a Baratinha, com dinheiro na caixinha, e tinha os meninos que vinham se oferecer para casar com ela. E eu lembro que isso marcou muito para mim, porque eu sempre gostei de teatro, e eu falo sempre que foi a minha primeira experiência com dramatização, com teatro, foi lá. Então, tanto a história quanto a ideia de teatro aconteceram ali para mim. A história, né, a primeira história que eu lembro, que eu fiz, que eu ouvi, que dramatizou depois, foi o casamento da Dona Baratinha. Né? E eu tenho essa sensação e essa cena muito forte, logo no primeiro e segundo ano. E depois das histórias, no Bambalalão, no Sítio do Pica-Pau sempre tinha história, adorava o Bozo, e aqui o Bozo no SBT, que é o Canal 4 aqui em São Paulo, tinha uns teatros, onde tinha teatro, eu estava ali, né? A minha casa sempre teve livro, mas nunca tive livro de criança. Então, na escola, já no terceiro ano, tinha uma biblioteca na minha escola, e eu adorava ir para a biblioteca. Eu sempre fui muito tímido, muito calado. Então, as pessoas tímidas acabam indo para os livros, né? O melhor amigo de uma pessoa tímida, como a Fabiana disse, são os livros. Então, eu fui para os livros pela minha timidez, por gostar das imagens. Então, eu era aquela criança que adorava ler. Deu vários livros, tal, e foram chegando. Somos em 4 irmãos. Eu sou o que mais lia, o que mais se entregava, o que embarcava na imaginação. Eu era do tipo assim, assistia um filme de terror, sonhava com um filme de terror. Então eu tinha, né, sonhava com um índio me caçando. Os meus sonhos eram engraçados. Né? Mas sempre alimentado pela literatura. Então começa com essa história do casamento da Dona Baratinha, que até hoje eu trago essa memória e penso como é importante o professor nesse momento como mediador. E depois, já na adolescência, aos 14 anos, eu ganhei de uma vizinha um livro que eu tenho até hoje, O Reverso da Medalha, do Sidney Sheldon. Então foi a minha primeira leitura adulta aos 14 anos. E eu fiquei apaixonado. Você falando das suas leituras, eu falei, eu li Sidney Sheldon, eu não li 100 Anos de Solidão. Mas eu adorava Sidney Sheldon, a capacidade que ele tinha, porque tinha sexo, tinha amor, tinha riqueza, tinha ouro, tinha tesouro. A gente ia para a África, ia para a Grécia. Então eu adorava, tanto que foi o primeiro livro que eu li, e aí depois eu li toda a coleção. Eu não sei porque a minha vizinha achou que era um livro para mim. Só sei que ela me deu,
ela já é até falecida, e eu li depois tudo de Shirley Sheldon. Então eu lia, passava o final de semana todo lendo 500 páginas. Eu acho que foi o meu Harry Potter da época, o Shirley Sheldon, porque ele trazia coisas assim, eu acho que avançada para a minha idade, que meus pais eram muito calados, eles não conversavam de tudo. Então eu acho que o livro me dava resposta, me contava coisas que eu queria saber e que meus pais não davam conta de conversar, de falar. E aí foi isso, né? Eu acho que esses dois momentos muito marcaram a minha infância com as histórias na escola e aos 14 anos entrando no livro, assim, no Shirley Sheldon, que eu amava, li todos, depois comprei, emprestei. Então sempre, né, a gente teve. E lembrei também de um livro. Na minha casa sempre tinha livro. Eu tinha de Freud, meu pai tinha de todos os tipos de livro, né? E a gente brincava e ficava muitos livros dele. E tinha uma Bíblia, o Novo Testamento, que tinha uns desenhos. E vocês comentando, eu lembrei, tinha um Novo Testamento, e que eu gostava, tinha a imagem de Lucas, era só o contorno de Lucas. Era nos desenhos, tem muito rosto, era só contornos, assim. Então, eram livros que eu tinha acesso, que eu via. E quando eu chego na educação infantil para trabalhar, eu trabalho há 24 anos com criança, e eu me encanto, porque eu sou um brincante, eu tenho a brincadeira muito forte, eu gosto de brincar até hoje. Eu tenho 3 carrinhos de rolimã. Depois que eu descobri eu tenho uns passeios de rolimã aqui em São Paulo, eu desço de carrinho de rolimã. Então eu adoro brincar, eu invento brincadeira e a leitura junto. E eu comecei a contar histórias na educação infantil. Então a literatura infantil, ela entra na minha infância, depois no magistério, que eu comecei a contar, e lembrando agora, e aos 12 anos eu escrevi livros. Vocês falando dos livros de vocês, aos 12 anos eu comecei a escrever em folhas de sulfite, eu escrevia as histórias, eu ilustrava e mostrava para minha mãe. E aí vocês contando, eu lembrei de que o título era Chovendo Colorido, que era uma história de umas chuvas coloridas e tal. E aí depois parou, né? Vocês comentando da experiência de vocês com a literatura, com a escrita, eu sempre tive vontade de escrever, mas eu sou muito preguiçoso, gente. Eu tenho uma preguiça, eu vou precisar de umas dicas de vocês. Eu tenho mais fluidez com a leitura. E eu lembro que nessa época eu escrevi, mas eu também acho que às vezes encontrar as pessoas certas também colabora muito para você dar vazão a isso, porque a criança, ela pode ser tudo, né? Ela é um universo de possibilidades, mas é muito importante a família e as pessoas que estão, né? Porque elas ajudam a encaminhar você também, porque você precisa desse encaminhamento. Tanto que depois, no magistério, eu fui dar aula para minha mãe, eu terminei de alfabetizar a minha mãe, né? Ela foi estudar comigo no MOVA, eu fui professor da minha mãe, então sempre foi assim, regado com muita brincadeira, com os livros da escola, com os livros, com os desenhos da TV. Eu adorava, eu era, não fala noveleiro, só que eu era de desenho. Eu passava a manhã toda no desenho, Gato Félix, e os desenhos todos, Corrida Maluca. Então eu fui alguém muito educado pela TV, eu passava muito tempo na TV, no livro e brincando também. Então eu tive uma infância muito gostosa nessa coisa. E hoje amo livro infantil. Quer me ver feliz, me dá um livro infantil. E quando o livro é de qualidade, tem uma sacada boa, que eu falo, nossa, eu piro com livro de infantil. Então, como eu trabalho com criança, eu estou sempre lendo. E eu tenho encontrado livros maravilhosos. O último que eu li, que eu estou amando, é a extraordinária viagem, a extraordinária jornada de Eduardo Tulane, da Kátia de Camilo. É bárbaro. Eu voltei na infância, né? Porque a gente fala livro de criança, mas tem livro de criança, um livro bom para a infância é aquele livro que qualquer um pode ler, né? Que o adulto também pode ler. Né? Tem livros infantis, é isso. Monteiro Lobato é isso. Tanto a criança vai ler, quanto o adulto consegue ler e se divertir. Né? Então eu acho que é um pouco isso, essa vontade. E aí o teatro acabou não rolando, né? Eu falava, eu não sou bonito, não vai rolar teatro, porque a noção de teatro aqui em São Paulo é o especial da Globo, né? Eu falei, eu não sou bonito, eu falei, eu preciso me manter, eu falei, não vai rolar teatro. Não fui fazer teatro, mas eu sempre tive vontade, trabalhei com teatro na escola, e por último veio a contação de história, que eu falo que é a minha remissão. Não fui contador, não fui ser ator, mas fui ser contador de histórias, e hoje me apresento para públicos, aonde me chamam eu vou lá e conto, e venci minha timidez também assim, contando, me jogando. Eu falo que eu sou um falso tímido,
A vontade de aparecer era tanta. Eu adoro o teatro, porque no teatro a gente podia ser o que a gente quisesse. Então, eu acho que o teatro é curativo, e as histórias também. Então, nos últimos anos, o meu encontro com a história vem me curando tanto, eu venho me encontrando tanto nas histórias, e me divirto, né? Ler os livros, ir até os livros e contar essas histórias, fazer essa ponte. Né? Eu acho que é um pouquinho isso. Muito legal, lindo. Demais, gente. Vou colocar vocês todos num potinho, não vou largar mais. Vocês trouxeram para mim muita experiência, que foi o que até o Wander falou. Você vai se encaixando ali na infância de cada um que vai falando, né? Quando a Fabiana fala lá do círculo, da leitura que vinha até a casa dela, da mãe dela, o Gidu com esse monte de livro, né? Tantas leituras super adultas, assim, né? Super maduras. Eu não li literatura infantil. Gente, maravilhoso. E foi o que você falou também, literatura infantil depois, já quando eu já era, já fazia teatro, aí eu fiz um resgate, né? Que foi uma infância que eu não tive a infância do leitor. Sim. Claro que li coisas bem interessantes, como O Pequeno Príncipe, por exemplo, li Poliana, eu li alguma literatura que apontava esse caminho, li algumas coisas esparsas do Monteiro Lobato, a Fabiana citou o Mário Quintana, né? Mário Quintana era, assim, um poeta lido pelas crianças, né? Na década de 70. Então, pude ter, assim, uma visita aqui e ali, mas eu não tive, por exemplo, como é que se diz, o mergulho que a minha filha teve na literatura infantil. Achei muito interessante, assim. Até porque na década de 70 a literatura, os livros infantis, eles eram feios por fora, né? Não eram livros cuidados, eles não eram feitos com essa arte, né? Do papel, da capa, da ilustração. Não que não tivesse, tinha, mas era raro. Não havia a infância ainda estava um pouco adormecida, né? Eu estou falando de anos 70, início dos anos 70, eu tenho 56 anos. Então, 65 até o ano que eu nasci, comecei a ter contato com os livros, digamos assim, em 1970, mais ou menos, já um contato, tal, através dos amigos do meu pai, mas quando eu comecei a tocar os livros que apareciam para mim, eles não tinham essa beleza, essa coisa tão linda que é hoje a literatura infantil. Você tem acesso à arte, né? A arte da maior qualidade. Você vê hoje artistas chagalianos, picassianos, fazendo ilustrações belíssimas nas obras, com histórias, né? Histórias com uma pegada assim, bastante crítica. Eu acho que a gente vive em outro mundo, apesar das pessoas assim... quando comparam, eu vejo assim, principalmente as pessoas da minha idade, né? Compara o Brasil de ontem com o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é muito melhor, literariamente falando, em termos de diversidade e tudo mais. É verdade, a gente vive uma festa, né? Uma grande festa literária. Ainda temos o problema do acesso ainda ser muito escasso, né? Mas como a gente teve conquistas, né, também com relação à leitura, muitas políticas públicas, né, de incentivo à leitura, da leitura entrar pelas escolas públicas, né, de fazer parte desses temas, né, antirracistas, feministas, hoje aí latentes. Você falou também da questão da ilustração, bacanésimo, assim, como a gente tem uma variedade de autores, ilustradores também compondo a arte de escrever história, né, cara? Muito, muito E tinha lindo. uma coisa assim, o escritor, ele era um personagem que vivia numa torre de vidro, né? Não que não merecesse, eu acho que isso ainda existe muito em relação aos autores estrangeiros, principalmente os autores britânicos, estadunidenses, eles cultivam um pouco essa aura do espetáculo, né? Do espetáculo enquanto escritor. Mas hoje você se depara com um escritor ali no supermercado, né? Eu moro numa cidade, Cabo Frio, que tem muitos escritores. Eu vou ao supermercado e encontro
os escritores lá, e assim, todo mundo fazendo bico para viver, né? As pessoas fazendo... Isso aqui não pode passar em Portugal, hein? Fazendo bico para viver. Desculpa, gente. Assim, você encontra o escritor, hoje ele tá inserido na sociedade. E eu acho isso também um grande ganho dessa época que a gente está vivendo, né? Sim, porque eu fazia, para mim, os escritores viviam num altar. Né? A gente ainda tem essa... A gente ainda tem um pouco isso aqui, né? Hoje melhorou bastante. Ainda temos alguns autores que se acham, né, muito distantes dos leitores, ou seja, a gente tem pessoas que leem e acham que os autores estão muito distantes deles também, né? Mas quando não, é verdade. Hoje ampliou muito. Eu acho muito. Que tem esse lado até um pouco saudável dessa fantasia e tal, mas eu acho que agora é bem diferente, porque, quando eu vi o Rubem Braga pela primeira vez, sério mesmo, eu tive um negócio, assim, sabe? Porque naquela época tinha aquelas bandas que faziam sucesso, que eram os adolescentes de Porto Rico, né? E as meninas ficavam ensandecidas, os meninos botavam umas roupas para chamar a atenção. Foi o único momento em que o Brasil realmente se viu num retrato latino de verdade, mas de uma maneira pasteurizada. Mas quando eu vi um escritor, eu tinha essa sensação, a sensação do glamour, da espetacularização, né? Outra coisa também pensei aqui, que a gente está falando de literatura, de leitura, enquanto terapia, né? Para aquelas dores da infância que a gente passou, né? Alguns de nós passaram, né? Eu me identifiquei também com alguns relatos de vocês com relação à minha infância. Eu tive um período da infância em que eu tive uma guinada, né? Saí de um patamar, de uma realidade, fui para outra. Eu morava na zona sul do Rio, fui parar em Caxias, Duque de Caxias. Por quê? Minha mãe era mineira, morava em Duque de Caxias, se casou com um homem gaúcho que morava na zona sul. E ela morou com ele durante primeiros 5 anos de vida, morei na Zona Sul, com livrinhos e tal. Antes não tinha tanta livraria, mas a banca de jornal tinha bastante, e a gente já consumia muitos livrinhos, né? Minha mãe comprava lá, tinha aqueles de cassete e tudo. E teve um momento que eles se separaram. Nessa separação, eu vim para Caxias, onde eu estou hoje, né? Onde eu moro hoje, e foi para mim uma mudança muito brusca, porque minha avó morava num sítio, né? Eles eram muito pobres, muita gente morando junto, e eu me lembro exatamente da minha mãe procurando escola para mim, e ela dizia, hoje ela diz para mim, Isabela, você emagreceu tanto, você ficou tão abatida naquele momento, mas isso durou pouco tempo, porque logo depois, né, com a escola, inserção de algumas leituras, foi um grupo também de livreiros na escola, vendendo as pastinhas com vários livrinhos. E a minha mãe, mesmo tendo pouco dinheiro naquela condição difícil, né, de ter separado e aquela guerra ainda entre eles dois, ela conseguiu guardar uma grana, comprou a pastinha. E olha um detalhe interessante, Fabiana. A gente voltou para casa, né? Quanto que a pastinha vai chegar? Quanto que os livros vão chegar? E nada do livro chegar. Eu não sabia, era muito pequena, acho que ainda nem estava lendo ainda, estava aprendendo a ler. Estava no primeiro ano que a gente chama hoje, né? Era CA na minha época. E eu aqui brincando com a minha avó, com meus avós no quintal, de repente, olho lá para baixo, só tinha estrada de chão, né? Não tinha asfalto ainda, onde eu morava. Onde eu moro hoje tem asfalto, mas na época que eu vim morar com os meus avós, com a minha mãe, não tinha. Estou olhando lá no meio do mato, vem um homem de bicicleta com a pastinha amarela, trazendo os livrinhos, gente. Era uma coleção chamada Mexe, Mexe. Mexe, Mexe mesmo, gente. Hoje a gente chama de pop-ups, né? Já tinha aquela coisa de mexer os livros, o livro abria, tinha floresta, eram os contos de fada. Como aquilo ali teve um sentido de abrigo para mim, que eu estava passando por um momento de angústia da separação dos meus pais, né, de uma mudança brusca, né, financeira, cultural, de realidade, de dificuldade. E ali também eu ficava
viajando. Eu era super mentirosa, inventava um monte de história. Na escola também tive uma professora maravilhosa que também inseriu essa sementinha aí, ela começou a germinar, dando para a gente atividades de escrita, né, produção textual, junto com muita leitura que ela passava para a gente, que ela lia, né, nas pastinhas também. E aí agora eu também fiz essa viagem literária, acessei algumas dorezinhas e lembrei de como o livro pode ser uma morada boa, né? Uma suspensão de um momento que para a criança, às vezes, ela não sabe nomear, ela não entende, né? Mas hoje eu vejo com outros olhos o que eu passei, a experiência do que foi conseguir subliminar isso tudo, né? Essa realidade que para mim estava sendo bastante complexa. Me identifiquei um pouco também, Gidu, com a sua realidade que você falou. Os meus avós aqui eram muito pobres, vinham de Minas, eram retirantes de Minas, digamos assim, né? Minha avó negra, meu avô agricultor, né? Muito pobre também, casou-se com ela. E a gente é fruto de uma grande miscigenação, uma mistureba, e cultural. Hoje eu vejo aquele momento com outros olhos, né? Vejo que a gente passava muito... Criança não sabe denominar muito, né? A gente não tem essa complexidade de raciocínio, mas a gente sente, né? E eu vi o quanto minha avó, mesmo ela sendo analfabeta, com muita dificuldade, como ela confabulava, né? Contando os causos, como ela foi importante na minha vida, me ensinando um outro universo, né, da costura, de retalhos, né, meu avô com as lendas dele, demais. A minha mãe tinha uma frase que era maravilhosa, ela falava assim: meu filho, nós somos ricos. Aí dizia: por que, mãe? Nós não somos ricos sim. O rico toma café, almoça e janta. Qual foi o dia que faltou café, almoço e janta? Nunca. Então, você é rico. Que olhar, né? Que olhar, né? Que olhar poético, tudo, né? Lembrei também da sua mãe, né, Wander? Você falando da importância dela, de como ela era lúdica, né, na hora de contar, de cuidar de vocês. Olha quanto dela você também puxou, né? Bastante, né? Puxou bastante. Só contar uma história que eu lembrei, você falou da minha mãe. A minha mãe, como ela era do lar, ela lavava, passava. Eu tenho muita cena dela preparando, lavando roupa, depois ela vinha, preparava comida. Era 4 filhos, então ela alimentava todo mundo. Então era tudo muito grande, tudo era muito exagerado. E eu lembro que ela passava roupa, eu adorava ver ela passando roupa, e aquela pilha de roupa ia subindo, ia subindo, ia subindo, e eu achava a coisa mais linda. Né? Naquela época, não hoje, gente, mas naquela época eu achava uma coisa encantadora, aquela pilha de roupa, e ela ficava horas ali passando tal. E quando eu casei, a minha esposa falou assim, eu falei para ela, a minha mãe tinha um hábito de passar a calça pelos 2 lados, a calça jeans, de um lado e do avesso. E aí eu lembro, e aí quando eu vi a minha esposa passando a calça pela primeira vez, ela passava só pelo lado de fora, eu falei: você não passa do avesso? Ela: não, mas tem outro ferro ali. Se você quiser passar, eu passo do lado de fora, você passa do lado de dentro. Eu falei: não, tudo bem. Porque eu achava que o modo de passar a roupa era aquele modo da minha mãe que passava. Porque tinha tempo, estava em casa, era outra pegada, né? Mas eu lembrei agora, falando da minha mãe, ela tinha dessas coisas tudo. E a gente traz muito, né? Da nossa mãe, né? A minha mãe era daquele tipo que deixava a gente ficar penteando o cabelo dela. E você ficava lá, né? E penteando, e ela era muito acessível, né? E ter mãe acessível, que gosta de tocar, eu sou muito do toque, eu sou muito do afeto, porque tem uma mãe muito afetuosa. Meu pai passava o dia inteiro fora, era mais bravo, assim, a gente tinha medo do meu pai. Mas a minha mãe, né, tudo era minha mãe, né? Até hoje nós somos carne e unha lá. Até hoje eu deito no colo da minha mãe, né? Ela me faz cafuné. Ter mãe é muito bom. E infância, literatura tem a ver com mãe. E para encerrar, eu queria dizer para a Fabiana que eu tenho certeza que a mãe dela lia história para ela, contava história. Depois de tudo que ela falou da mãe, que até hoje ela manda contos, crônicas, com certeza a Fabiana, ela deve contar. Você não deve lembrar, mas ela deve, em algum momento, ela contou algumas histórias para você.
Com certeza ela contou. Ela diz que conta, que contou. Mas vocês estavam falando da questão do simples, né? Da maternidade, mas do simples. Eu me lembrei de um poema da Adélia Prado, Ensinamento. Eu posso ler para vocês? Opa! Opa, Adélia Prado. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Até essa hora no serviço pesado. Arrumou o café, deixou o tacho no fogo com água quente, não me falou em amor, essa palavra de luz. Lindo. Muito bom. Eu sou apaixonada pela Adélia, porque ela fala dessas simples da vida, né, que a gente muitas vezes passa batido e ninguém dá valor, né? E uma vez eu tive uma aluna lá na escola que a mãe, ela era adotada, né? E aí, não sei porque, aquele dia, eu que também tenho irmãos adotivos, 4 irmãos, né? E aí ela veio, ela dizia assim, minha mãe não me ama. Minha mãe não me ama. Ela não fala que... Meu pai fala que me ama, mas minha mãe não fala. Aí eu perguntei para ela, quem é que faz, que passa seu uniforme, que lava seu uniforme, que faz a sua comida? Ela, tudo é minha mãe. Quem leva você no médico? Ah, é minha mãe. Né? Eu estava percebendo que aquele todo, aquele carinho todo no lugar era amor. E para ela tinha que falar, né? Que ele fazia. E a Adélia é exatamente isso, né? Eu me lembrei, quando essa menina veio, eu me lembrei exatamente isso, da Adélia, de falar de amor sem precisar colocar a palavra. Um tesouro que eu achei nessa conversa nossa, que eu vi que nossos pais aqui, nossos parentes, são os nossos heróis, né? Sim. Em todas as nossas falas, nós fizemos loas, né, aos nossos pais, né? Isso é lindo, a voz, os personagens da família, né? Tão legal. E, claro, aos professores, né? Sim, sim. Com certeza. Isabela, já posso mostrar meus livros? Pode, fica à vontade aí. Isso aí que eu ia falar, gente. Quiserem agora fazer o... Como é que é? Vender os peixes. O mar tá para peixe. Vamos embora. Oba! Vou começar a mostrar o primeiro. Esse aqui é Aço de Poesia. Ele está disponível só na Amazon, como e-book. Tá lá, se for no meu Instagram, tem todos os links. É @Fabiana Escritora. Tem esse aqui que eu escrevi para minha avó, em homenagem a ela, Pode Saudade. Ai, que lindo o nome. Pode Saudade. Lindo. E aqui está a minha vozinha aqui. Esse também... E é um recurso de linguagem, né? Pode, saudade. Pode, saudade. Verdade. Esse aqui também está só na Amazon. Não tem físico, mas não. Esse aqui é o Maiúscula, Poemas de Corpos Ovulantes, que é sobre a mulher. Só para falar que ela não sofreu com isso, tá? Só para falar que ela não sofreu. Ah, é porque a primeira parte eu falo da violência doméstica. Né? E ela não sofreu a doença doméstica. As pessoas sofreram, mas não. É só escutando as histórias. E olha, você é testemunha de que ela não sofreu violência doméstica. Muito legal. Minha mãe, ela ficou um pouco mexida com esse negócio. E resolveu falar sobre isso. Compaixão, né? Adorei essa temática. Forte e precisa. Títulos incríveis. Esse aqui não tem físico. Eu tenho e a editora também. Mas no meu Instagram você vê. Mesmo daquele poema? O quarto? É o quarto. Depois eles vão ver no YouTube.
Esse aqui é a colecionadora de barcos. É uma história inspirada numa dobradura que a Isis fez. De gatinho. De gatinho, transformando barcos em gatos. E aí eu escrevi essa história aqui. Fantástico. Dos barcos que saiu pela editora Minha mãe já Cássia. escreveu 2 livros. E esse aqui é o último, o último não, né? Mais recente. É o mais recente, mãe. Coisas de sentir, de comer e de vestir para crianças de todas as idades. Ele é um livro de poesia infantil. Mãe, você também vai fazer o livro que você falou que ia fazer do meu bisavô? Vou mostrar um pouquinho para eles. Foi a gente que deu pra nós fazer isso. Eu quero! Lindo, lindo. Então deixa eu mostrar. Já está mostrando. Fabiana, foi ela que ilustrou? Foram suas filhas que ilustraram? Não. Quem ilustrou foi o Ed Soares, com um projeto gráfico da Andréa Marques, que são da editora Panóplia. Mamãe, quando você vai... A Andréa também é escritora, também é ilustradora. Quando você vai fazer... E ela faz parte do coletivo também. Tem muitos escritores da Baixada, do Rio de Janeiro. Mãe, quando você vai fazer outro livro do meu avô? Não vou fazer. Eu tô E aí tem muitos projetos infantis na gaveta, né? Esperando sair. Mas... A mamãe tá fazendo vários. Não dá para eu ficar sozinha, né? Não dá. Gente, eu fico imaginando nascer numa casa onde a mãe escreve tanto assim, gente. Que tudo na casa ela quer escrever. Eu fico imaginando como que crescem as crianças assim, gente. Onde vai parar? Deve ser muito bom. Vai acabar montando uma editora, né? Com várias escritoras. A gente tem memória da nossa mãe cantando, contando. É verdade. Né? Ler a própria mãe deve ser bom demais, gente. É um presentão, hein? Muito obrigada, gente, pela participação, né? Muita sorte para todos nós, para as nossas jornadas, nossos caminhos, que tenha muita poesia por nossa estrada, né? Muita poética, que as poéticas estejam muito presentes, para que a gente não vá para sucumbir, né? Nesses momentos tão difíceis que a gente está passando, com essa pandemia, com esse isolamento, com essa quarentena, com tantos medos, tantas angústias presentes, mas que bom que a gente se tem, né? E tem outros eventos que chamam a gente. Fabiana está aí passando os links daqui a pouco para que a gente possa estar fazendo outras conexões. Como a literatura promove esses encontros, isso é fantástico. Fantástico. Gente, beijo grande para vocês. Beijoca. Tchau, foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigada. Os links lá no Face e no Instagram. Isso aí, que a gente se conecte cada vez mais, né, gente? Troquem bastante. Vamos trocar. Gratidão.